países, né? Além dos palestrantes Scott e Maria Fernanda, nós temos a delegação do Uruguai. Levanta o... Temos um congressista de Minas Gerais. Também. E nos assistindo no canal do YouTube, certamente, muitas outras pessoas inscritas no nosso evento. Então, amanhã nós teremos uma agenda cheia, né? Começaremos logo pela manhã. Na parte da tarde, nós teremos as apresentações de trabalho. Tivemos mais de 30 trabalhos inscritos no evento. Essas apresentações serão uma parte presencial e a outra parte será online, mas ambas modalidades às 14 horas da manhã. E às 16 horas teremos um plantio de árvore simbólico. Serão plantadas 2 mudas de palmeira jussara, né, que está em via de extinção. Serão plantadas aqui sob a coordenação da professora Edith, professora aqui da Biologia da Santa Úrsula. E logo depois desse plantio simbólico, nós teremos a mesa, né, das queridas professoras uruguaias aqui presentes. E no dia 27, nós também temos a manhã toda com atividades presentes e encerraremos às 12h30 do dia 27 de setembro. Então, é um evento híbrido. Nós ainda estamos, né, acostumando com essas modalidades de evento, mas é um desafio organizar um evento híbrido, mas eu acredito que, da agora para frente, os eventos serão construídos assim. De modo que as minhas palavras são de boas-vindas a todos, e eu gostaria de dizer que, para mim, foi uma alegria conhecer a ASLE Brasil, porque eu sou uma pessoa que me interesso muito pela literatura, pelas artes em geral, pelo cinema, e eu conheci a Zélia em plena pandemia, não foi, Zélia? E foi quando ela me falou do congresso e tal, e após nós entramos em entendimentos com o professor Paulo Alonso, e estamos aqui hoje. Foi um grande prazer, Zélia, te conhecer e conhecer os membros da ASLE aqui presentes, e também os que não estão presentes. Então, muito obrigada a todos e sejam muito bem-vindos a Santa Úrsula e ao nosso congresso. Inicialmente, eu gostaria de estender os meus profundos e sinceros agradecimentos à magnífica acolhida nos dada pela reitoria, pela professora Geralda, que sem essas 2 ajudas, esse evento não seria possível aqui na Santa Úrsula. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os colegas, todos os amigos de outras universidades do Brasil e fora do Brasil. E eu gostaria de ler para vocês brevemente algumas colocações importantes a respeito da ASLE Brasil e a respeito desse evento. Há 12 anos passados, demos início a uma atividade acadêmica da mais relevante importância, que foi o Congresso Internacional de Literatura e Ecocrítica na Universidade Federal da Paraíba. O evento foi o primeiro em humanidades ambientais e serviu de base à formação da Associação para o Estudo da Literatura e da Ecocrítica, a ASLE Brasil. Não só como um veículo hoje consolidado em estudos sobre meio ambiente, a ASLE Brasil exerce o papel de mentora e elo comunicativo entre vários pesquisadores nacionais
e internacionais. Hoje, essa dinâmica associação encontra-se representada aqui por sua presidente, seu patrono oficial, professor Scott Slovic, seus conselheiros e fundadores, Ivana Peixoto, Robson Teles, Márcio Cantarim, e ausentes Evelyn Libanori, da Universidade de Maringá, e a Luísa Helena, da Universidade Federal de Rondônia. Não obstante as inúmeras dificuldades, elas não conseguiram destruir o nosso ânimo e confiança. A nossa associação está mais unida e forte, especialmente pelo ingresso de novos amigos, colaboradores e parceiros, como a professora Maria Geralda, que empreendeu os maiores esforços e trouxe para junto de nós a Universidade de Santa Úrsula, hoje parceira acadêmica. Esperamos que esse congresso venha dar início a novas realizações ainda por muitos anos. Agradecemos de coração a presença, o carinho e os incansáveis esforços de todos os presentes. Declaramos aberto o nosso congresso de 2023. Muito obrigada. Fazemos, então, a mesa de abertura, agradecendo aos professores Dr. Paulo César, doutora Zélia e doutora Maria Geralda, para darmos seguimento à noite. Perfeito. Antes de nós desfazermos a mesa, então, nós vamos chamar para fazer uma foto oficial junto com os palestrantes dessa noite, professor Dr. Scott Slovic. E a professora doutora Maria Fernanda. Assim, fazemos uma foto oficial. Depois a mesa se desfaz e permanecem os professores palestrantes. Obrigado. Gostaria de chamar a minha colega, a professora Ivana Alencar, para, junto comigo, apresentar os palestrantes desta noite. Good evening. Thank you for being here this evening. Today, we are pleased to welcome Professor Scott Slovic, a very special guest from the United States of America. Dr. Slovic is a distinguished professor of environmental humanities in the Department of English at the University of Idaho. And today, he will be presenting the lecture, Environmental Vulnerability and Literary Imagination, which is a very relevant and current issue in today's world. He has published more than 300 articles, interviews, op-eds, and reviews, and is the author, editor, and co-editor of 27 books. His more recent books include Eco-Criticism in the Global South, 2015, Eco-Critical Aesthetics, Language, Beauty, and the Environment, 2018,
and the Routledge Handbook of Eco-Criticism and Environmental Communication, 2019, among others. Much of his current research focuses on data studies, how information is collected, communicated, and processed cognitively in the context of humanitarian and environmental crisis. Dr. Slovic served as the founding president of the Association for the Study of Literature and Environment, ASLI USA, from 1992 to 1995, and at present he serves as an advisor and contributor to the Arithmetic and Compassion website, among others. With that, I ask that you pay full attention to Dr. Slovic. Well, I would like to see my slides. Okay. Vou fazer também em português uma apresentação do professor Scott. Temos o prazer de dar as boas-vindas ao professor Scott Slovic, convidado especial dos Estados Unidos da América. Dr. Slovic é um ilustre professor de Humanidades Ambientais no Departamento de Inglês da Universidade de Idaho e hoje nos apresentará a palestra Environmental Vulnerability and Literary Imagination, que é um tema muito relevante e atual. Ele publicou mais de 300 artigos, entrevistas, editoriais e resenhas. É autor, editor e coeditor de 27 livros. Seus livros mais recentes incluem Eco-Criticism of the Global South, Eco-Critical Aesthetics, Language, Beauty and Environment, e o The Routledge Handbook of Eco-Criticism and Environmental Communication. Grande parte de sua pesquisa atual se concentra no estudo de dados, como as informações são coletadas, comunicadas e processadas cognitivamente em contextos de crises humanitárias e ambientais. Dr. Slovic foi presidente fundador da Associação para o Estudo da Literatura e Meio Ambiente dos Estados Unidos, a ASLI americana, e entre 1992 e 1995, como a professora Zélia Bora comentou, é um padrinho da ASLI Brasil, esteve presente desde o primeiro evento de 2012, lá na Universidade Federal da Paraíba. No momento, ele atua como consultor e colaborador do site da Aritmética da Compaixão, entre outras atividades. Pedimos, então, atenção para a fala do professor Dr. Scott Slovic. Thank you very much. It's my pleasure to be here with you in person. This is my fourth time in Brazil to attend various events of ASLI Brazil. My first time, though, here in Rio. Muito obrigada. Essa é a quarta vez que eu estou no Brasil, atendendo o chamado, a apresentação do Congresso da ASLI Brasil. The field of literature and environment, or the scholarly branch of literary criticism that we call eco-criticism, has grown tremendously in the past 30 years since we founded ASLI in the US. Desde que nós fundamos a ASLI nos Estados Unidos, esse campo tem se estendido por 30 anos. There are now 12 branches of ASLI in different parts of the world, and many other eco-critics working in areas that don't have formal branches, as you do here in Brazil. Há 12 segmentos da ASLI Brasil em todo o mundo.
2 weeks ago, for the first half of September, actually, I was in Nanjing, China, and China has no branch of ASLI. They're not allowed by the government to have a branch, but there are hundreds and hundreds of eco-critics. You would think so in a country of more than 1 billion people. There are hundreds of people doing this type of scholarship. So when I gave lectures in Nanjing, there would often be 60, 80 students working on thesis topics in the field of eco-criticism at different universities. A semana passada eu estava em Nanjing, na China, e tem 12. 12 segmentos da ASLI Brasil, ASLI americana, da ASLI na China. Aliás, na China não tem. Around the world. Okay. No mundo inteiro há 12 segmentos da ASLI Brasil. Entretanto, na China não há nenhum segmento, mas ele estava lá e teve o número de 68 alunos. Okay. Yeah. Anyway, in many parts of the world where there are no formal branches of ASLI, there are still a lot of scholars and younger up-and-coming professors who are doing this kind of work. Mesmo que não haja nenhum ramo da ASLI Brasil em alguns países, há muitos pesquisadores que estão pesquisando nessa área. So I want to give a lecture to you today that I've also presented online in various parts of the world, but I'll give a shorter version of the lecture because we're doing translation consecutively. O que eu vou falar agora é uma visão menor de uma conferência dada anteriormente. E vai falar isso aí. So anyway, let me simply begin the lecture. This is I'm going to shorten the lecture a little bit. Ele vai diminuir o tamanho da conferência. So the title of the lecture, as you can see, is Environmental Vulnerability and the Literary Imagination. Ok, o título é Vulnerabilidade Ambiental e a Imaginação Literária. And I'm interested in how we can use language and imagery to convey the potential damage to various parts of the world. What makes these images display vulnerability or precarity in a meaningful way to viewers or listeners? O que essa conferência, o principal objetivo dessa conferência é mostrar, através da linguagem, os danos potenciais sobre o meio ambiente. It's very difficult for us to feel anything when we see certain types of devastation in the non-human world. It's very difficult for us to feel something when we see damage to the non-human world. É extremamente difícil para nós observarmos, quando nós observamos a devastação no mundo. This is a photograph on the first slide of a friend of mine who's a very well-known American environmental writer named Robert Michael Pyle. He lives in Washington State in the U.S. Essa é a foto do meu amigo Robert Michael Pyle, que mora em Washington, Estados Unidos. So if I were to just look at a picture of this logged forest of all the trees cut down, it would be hard for me to feel something emotionally. And for me, what is interesting about this photograph is the posture of the human standing there from behind with his hands on his hips, obviously feeling some kind of disappointment or dismay. Para ele é muito difícil observar toda essa devastação. E o que você vê nessa foto é a pessoa, né, o Robert, de costa, com as mãos na cintura, completamente chocado e por esta fotografia. Okay, so I guess my overarching question for the lecture is what type of imagery in words or visually makes us care, compels us to care. So for instance, this one image, a very famous type of image, it's intended to represent a much larger process
not only one polar bear, but a larger change to the climate is symbolized by this familiar photograph. Bom, essa fotografia, né, ele pergunta que tipo de imagem pode nos levar a sentirmos compaixão, a termos cuidado sobre essa questão. Então, essa imagem é bastante paradigmática em relação ao que está acontecendo atualmente, e ele pergunta, ele busca, através da sua palestra, captar as emoções das pessoas em relação à devastação ambiental. So my talk today will represent a combination of psychology and discourse analysis, the analysis of language. Okay. Minha palestra hoje ela vai discutir psicologia e análise do discurso em relação a essas questões. So, but I'd like to pause here because I learned something last week when I was giving a different version of this talk online to the Union of Concerned Scientists, an international organization of scientists. Eu dei uma palestra online a uma organização de cientistas e eu percebi algumas coisas diferentes. So my presentation, and in a way the larger field of eco-criticism, is based upon the assumption that the public would like to receive information. A minha principal ponderação a esse respeito é que o público quer realmente receber informações sobre a questão. And the job of communicators, writers, professors, journalists, visual artists, our job is to communicate effectively so that the public can receive and understand the information it receives. Então, eu acredito que o papel de escritores, poetas, pessoas em geral na área de humanas, é realmente tornar público esse conhecimento. But one of the audience members, when I gave a lecture last week, wrote in the chat box, "I don't want information. I'm afraid of information. I would rather not know what is happening in the world." Então, uma pessoa no meio da palestra colocou na caixinha de respostas que não queria receber absolutamente nada ou saber absolutamente nada sobre o que está acontecendo. So it seems to me that we may be living in a post-information world. Parece que nós estamos vivendo nesse mundo pós-informativo. Which for me is a very disturbing and even bewildering idea. I don't, as a communicator, a writer, and a lecturer, I don't know quite how to operate in a post-information world. E como um comunicador, um escritor, eu não sei como me comunicar nesse mundo de pós-informação. I think the entire field of eco-criticism must evolve and change because of the way the public seems indifferent to information. Então, nesse campo que nós estamos trabalhando, eu acredito que é possível transformar alguma opinião pública. So basically, what I just said is a kind of footnote for this lecture. I'm changing some of my thinking that I'm presenting to you because of my sense that the world is changing under my feet. Tudo isso é uma espécie de footnote para o que eu vou falar agora para vocês, porque eu estou sentindo que o mundo está mudando a todo momento, sob os meus pés. Actually, okay, it's presented a little strangely up here, but one of the basic ideas of this lecture, coming from psychology, is that the human mind has a tremendous difficulty understanding large things, like ecosystems. It doesn't mean much to me to see a forest cut to the ground, but we have great potential, great ability, the human mind, to focus on individual phenomena, small phenomena. O ser humano tem a capacidade de focalizar questões em fenômenos bem específicos. E as principais premissas básicas, né, dessa questão é que a mente humana tem essa capacidade limitada de compreender o significado da vulnerabilidade ecossistêmica,
mas a imensa capacidade de apreciar a fragilidade de organismos não humanos individuais, que se apresentam precariedade semelhante ao nosso. So I began thinking of this topic of how to communicate environmental vulnerability, the vulnerability to destruction of non-human things, after I was reading the work of Pramod K. Nayar from India. I'm not changing this. Someone else. Então, eu comecei a pensar sobre a destruição ambiental em termos de precariedade, ou seja, vulnerabilidade, graças à obra de Nayar sobre Bhopal ecológico gótico. O gótico ecológico de Bhopal, o desastre, a precariedade e a biopolítica, não traduzida ainda para o português, mas foi um acidente que ocorreu há muitos anos atrás na Índia, que realmente chamou a atenção sobre a questão. Nayar is a UNESCO chair in vulnerability studies at the University of Hyderabad. Ok, Nayar é professor da Universidade de Hyderabad e ele é professor em relação a questões sobre a vulnerabilidade. So he uses the words vulnerability and precarity interchangeably. Ele usa e faz a inter-relação entre precariedade e vulnerabilidade. He's published 2 books on the subject. The first, from 2017, focuses on the industrial disaster in Bhopal, southern India, from 1984. Em 1984, ele escreveu esse primeiro livro sobre o desastre. 1984. Em 1984, foi nos anos 80. Next slide, please. 2 years later, he expanded the focus from human victims to the idea that the entire planet and natural organisms individually are susceptible to various types of damage and destruction. And this was presented in his book, Eco-Precarity, in 2019. Bom, nesse livro de 2019, ele fala sobre a vulnerabilidade, né, das pessoas humanas e dos pequenos organismos, dos organismos em geral, em relação a esse problema ambiental. So it was Professor Nayar who asked me to develop this lecture for a virtual series that he was organizing on vulnerability across the disciplines. Foi o professor Nayar que pediu ao professor Scott para que eles desenvolvessem uma série de palestras a respeito desse tema, sobre a vulnerabilidade. So what I will try to share with you are a few basic ideas about how we might communicate about regarding the vulnerability of non-human phenomena in a way that might make people care. O que eu gostaria de fazer aqui é desenvolver, fazer com que vocês entendam sobre a vulnerabilidade do meio ambiente e em relação aos seres não humanos. Next slide. So this is an example of Nayar's analysis of precarity. And he's particularly interested here in the jarring, unfamiliar language of this photograph by a famous Indian photographer. Bom, o que ele está falando aqui é sobre a questão da linguagem, sobre essa vulnerabilidade em relação ao acidente em si. And for him, what's especially interesting in the photograph is the fact that this child was killed in the Bhopal industrial disaster in a very violent chemical way, but the hand is gently brushing the dirt and stones off his face. So there's something that doesn't fit, something doesn't match. The gentleness of the adult hand and the violent way that we know the child has died. O mais interessante aqui é o contraste entre a mão acariciando a criança morta e a violência da morte que a criança sofreu no acidente químico de Bhopal. So this is an example of what we might call discourse analysis. Isso é um exemplo sobre análise discursiva.
And I'll give you a few examples of this as I continue. Eu vou dar agora alguns exemplos a vocês na continuidade dessa fala. Next slide. So much of the psychological information I'll share with you comes from the work that I have done together with my father, who's a prominent psychologist in the field of risk perception and decision making. Então, a maioria do trabalho feito é feito entre mim e meu pai, é um psicólogo extremamente importante nos Estados Unidos. E We published this book, Numbers and Nerves, in 2015, and then we created a website that shares many of these ideas. So the website link is there at the bottom, and a lot of the psychological information is available in simplified ways on the website. Parte dessa informação está presente nessa website que eles desenvolveram juntos. Next slide. So these are some of the key psychological ideas. The main idea I will focus on tonight is this notion of psychic numbing, which is studied by psychologists in an experimental way to show that the human mind is quickly overwhelmed by numbers larger than one, as far as paying attention and feeling something emotionally. Larger than one, we just don't care very much. Up there under psychic numbing, we are quickly overwhelmed by numbers larger than one, and this leads to tragic insensitivity to large-scale phenomena. Bem, esses fenômenos, eles são representados, como diz ali, nós estamos sobrecarregados de números maiores do que simplesmente um. E isso leva a uma trágica insensibilidade do fenômeno em larga escala. Next slide. So, when we think of how valuable a life should be, a human life or non-human life, each life should be of the same value. So this graph on the left shows units of value and then numbers of lives. It should be a straight line if each life were of equal value to us. Então, todas as vidas têm um igual valor para todos nós. E este deveria ser o gráfico em que as vidas, todas as vidas, independentemente do ser, se igualam. É a perspectiva desenvolvida nesse processo, nessa tese. Next slide. The reality is that psychological experiments show that as soon as you move from 1 to 2, we don't value the second life as much. Actually, both lives drop in value. And by the time we're talking about 10 lives, 100 lives, 1,000 lives, each life is of very little value to us. Na verdade, quando se colocam muitas vidas sobrepostas, elas têm muito menor valor. E isso vai diminuindo de uma vida para outra. Okay, next slide, please. Next slide. So the challenge is to take environmental phenomena, given what I've just said about human psychology, and figure out a way to communicate information so that we pay attention and feel something regarding the plight of particular organisms. Bom, aqui ele presta atenção a certos organismos, né, e nos mostra exatamente como captar a vulnerabilidade dos não-humanos como fenômeno dentro do meio ambiente. So I like this photograph because it demonstrates a human reaching into the water, engaging with a single whale. Not all whales, but a single whale. And this summarizes the concept of representing engagement with the individual rather than with the many. Essa foto representa exatamente essa relação entre os indivíduos, onde, na verdade, você vê uma mão tocando em uma baleia somente. Next slide. So, I'm sorry the slide is a little bit cut off, but these 4 ideas are the key psychological concepts. The power of singularity, the power of the individual. Even if
one is trying to represent a large phenomenon like climate change, like the endangerment of an entire species, it's important to try to represent this phenomenon with something small, even singular. So psychologists use the term singularity. Os psicólogos usam o termo singularidade para expressar esse fenômeno. Sobre o poder da singularidade, quando é levado em consideração o princípio de vulnerabilidade em um número bem maior. Há também uma correlação sobre a importância de se identificar a vítima através de uma personificação e o antropomorfismo, e também é muito levado em consideração a inocência da vítima, ou a falta de controle sobre a situação que resulta em um dano ou em um dano em potencial. E isso leva diretamente a uma causa de um mal em potencial. Did you give all four? I think you gave all of the examples. Okay, next slide. Next slide. Okay, so here's an example of an interesting piece of writing about the endangerment of whales by a PhD student from Canada named Amy Donovan. Bom, aí ele tem um livro de uma estudante chamada Amy Donovan, no Canadá, que fez experimentos com a linguagem, não é? E relacionado a essa comunicação da vulnerabilidade, nesse processo de comunicação, levou em consideração a vulnerabilidade das baleias, nesse artigo escrito Raw, Dense and Loud, em 2022. So this is an academic article in a scholarly book on the ecological effects of searching for oil in the northern seas. Esse livro é sobre a procura de petróleo nos mares do norte. And her particular focus is on the impacts upon whales. E o foco principal da pessoa que escreveu o artigo é sobre a questão das baleias. O efeito da procura do petróleo sobre a vida das baleias. So Donovan is a PhD student in anthropology, and her focus is on what she calls trans-species empathy or compassion across species. O ponto principal dela, da pesquisa, é a relação das inter-relações entre as espécies. So, her trans-species empathy. Onde ela verifica o sentimento de empatia. So what she's trying to do in this particular article, which is titled Raw, Dense, and Loud, that's the title of her article, she's trying to convey the vulnerability of whales because of the searching for oil in the northern seas. Como já eu havia mencionado antes, ou ele mesmo mencionou antes, é que o que ela tenta verificar nesse processo é verificar a vulnerabilidade das baleias nos mares do norte. I think it's important to emphasize that she's a student, a graduate student, because she's using a very experimental type of academic language. And what she's saying is, we need new language. We can't just use typical, traditional, disciplinary language, but we must break the boundaries of our academic discourse to do something new. Bom, o ponto de relevância nesse artigo é que ela tenta trabalhar uma linguagem e criar uma linguagem ao mesmo tempo. E que nós não podemos falar sobre o meio ambiente com linguagem tradicional acadêmica. Então, essas fronteiras, elas precisam ser quebradas e uma nova linguagem elaborada. So again, this appeared in a 2022 book. It was published in a book series that I edit for Routledge, the British publisher, called Routledge Environmental Humanities. Bom, ele tem todos esses artigos que foram publicados pela Routledge. And I think the editors
placed it as the final article in the book because they recognized that it was a uniquely powerful article representing the future of environmental humanities academic language. Bom, esse artigo em particular é extremamente relevante, ele foi colocado no final do livro, porque ele acha que o editor entendeu quão importante é esse artigo para os estudos ambientais. Next slide. So, the article uses what I call multi-dimensional prose, not just standard academic language that's the same throughout the article. Bom, aí ela falando que na linguagem dela, as características principais, como a prosa multidimensional, ficcional e uma narrativa especulativa, relacionada à neurociência, crítica literária e artefatos sobre essa questão da a engenharia de petróleo utilizada. Então, ela mistura toda essa linguagem numa tentativa de criar uma nova linguagem e explicar realmente o que está acontecendo. If any of you are interested in the article, you can contact me and I can send you a PDF. Então, quem estiver interessado no artigo pode contactar com o Scott, que ele manda o artigo. Nós estamos, né? But what's interesting, so you want a copy? I can't send it right now, but I'll send it later. You're speaking Portuguese. What? Okay. 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 I'll be happy to do Então, that. ele vai mandar. So, Já não sei mais o que eu estou dizendo. Sorry. but to finish my comment, the article begins with this passage, actually a fictional narrative speculating about the way an individual whale experiences the drilling for oil in the North Seas. It's speculative. She can't know about this story. She's imagining it, but immediately it draws in the reader. O mais interessante nessa história é que isso é a voz da baleia, não é? É a representação da voz da baleia. E a escritora, ela imagina a baleia narrando o que aconteceu no mar. Não é? Quando diz assim, quando ela tinha 4 anos de idade, eles estavam movendo para o norte, não é? E eles é jogado uma tela... E a baleia e a mãe morre e o filhote fica. É algo assim muito dramático, realmente. Could I have the next slide, please? So you'll see the essay opens in the third person, writing about a character named She, and the She is a 4-year-old young whale. And so she writes about, Amy Donovan writes about an individual whale. It happens to be innocent, a young whale, particularly vulnerable, and the focus of this narrative is the death of the young whale's mother after it's tangled in the lines and pipes and other equipment of the people searching for oil. Bom, o nome da baleia é She, né? E ela conta, ela representa, ela escolhe uma só baleia e conta essa história como sobre esse indivíduo jovem, né, a baleia, e pensando sobre a sua mãe, como a sua mãe foi morta na rede e cordas por essa exploração do petróleo, né? Naquele trabalho de petróleo. So these 4 elements, psychological elements that I mentioned, are all present in this passage. It's one young whale, a singularity. It's a young whale, particularly vulnerable and innocent. Hasn't done anything to cause this harm to herself or to her mother. Also, let's see, it involves the death of the mother whale, so mortality salience is present here. And we can identify with this whale as humans because we think of our own relationships with our parents or our children. So there's the singularity, identification, innocence, and mortality are all present in this passage.
Então, todos esses elementos emocionais estão presentes nessa história, porque a baleia identifica-se como um ser humano também, não é? A relação dela com a mãe e, subsequentemente, a morte da mãe. Então, esses elementos são importantes, não é? Porque, naturalmente, a questão da empatia está presente, não é? É justamente isso. A mãe sendo presa, a mãe sendo morta, e são esses elementos característicos que importantes na história. Next slide, please. So I conducted an interview with Amy Donovan. I was interested in her article, so I emailed her, and she did a written interview with me that we published on the Arithmetic of Compassion website. Nós publicamos essa entrevista de Amy Donovan na nosso website da Compaixão. So what I particularly want to emphasize from this statement is what she says at the bottom. Language can do a great deal that we do not often ask it to do, especially in academic work. Então, Go ahead. thank you. O mais importante é que ela diz nesse artigo que a linguagem, elas podem prestar um grande apoio que nós frequentemente não encontramos no trabalho acadêmico. So basically what she's saying is people like us should do a better job. We should be more imaginative. We should not always follow the rules. We should experiment with our academic writing style. O que ela diz aqui é que nós deveríamos deixar mais a linguagem acadêmica e usarmos mais a emoção e mais a intuição na escrita. Next slide. I think next slide, please. So let me just give one more example and then move to the end because we are taking longer since we're doing the translation. I'll just give one more example. Vou dar agora outro exemplo, né, para concluirmos. But this may help you when you're reading environmental literature to recognize when authors are using these psychological ideas in an intuitive way. Isso vai muito nos ajudar a entendermos como os escritores usam a questão emocional na escrita do meio ambiente, na escrita criativa. This is a poem by a writer from Alaska, well-known poet and essayist named Mary Beth Holloman. Essa parte aqui que vocês estão vendo, esse poema, é de uma escritora do Alasca chamada Mary Beth Holloman. So essentially, this is a poem about climate change. You remember the image of the polar bear that I showed at the beginning? The polar bear is one of these symbolic natural phenomena that represents the condition of climate change. A glacier is the same way. Então, a imagem glacial, vocês estão lembrados do urso polar no começo da narrativa. Então, esse é um poema sobre a mudança climática. So it's a way of representing the peril of climate change, the threat of climate change. Representa exatamente o problema da mudança climática. The interesting thing about this poem is it's not about a living thing. It's not about a whale or a bear or anything that's actually alive. It's about a large body of ice, snow and ice, called a glacier. Esse poema não é um poema sobre um ser vivo, mas um poema sobre a geleira. This is a picture of a glacier. Aí está a foto. So, but what's interesting is that Holloman uses these same four principles that I've just mentioned to you, these psychological principles, to guide her communication style. Então, ele usa os mesmos princípios psicológicos que são usados nas narrativas anteriores. So the poem, it's what I've written here under the picture. The poem personifies the glacier, imagining how difficult it would be to hug, to hold in our arms the disappearing ice mass. We can't hold it in a blanket. So she's using singularity. She's writing about one glacier, not many glaciers. She's using identification because she refers to the face of a glacier as if glaciers had faces. And she also imagines the glacier disappearing into oblivion. She uses the word oblivion
which is a form of mortality. Bom, o poema, ele personifica a geleira e se imaginando como é difícil abraçá-la, esse pedaço de gelo desaparecendo como um lençol, em um lençol. Então, ela usa aqui o princípio da singularidade, o princípio da imaginação. What? Mortality. E a mortalidade, e a concepção de morte. Obviously, glaciers cannot die. Glaciers are not mortal, but they can disappear into oblivion. So it's a version of mortality. É uma versão de mortalidade, porque claramente a geleira ela não pode morrer, mas ela é destruída e entra num princípio de esquecimento. And even the title, How to Grieve a Glacier. To grieve means to feel great sadness. So she's basically demonstrating how it is that we might articulate the condition of glaciers in order to feel a sense of grieving. É interessante a gente observar esse princípio de... Well, the title of the poem, How to Grieve a Glacier. Ok. How to care about the disappearance of a glacier. Então, o próprio título do poema, ele diz como sentir pena, tristeza sobre uma geleira. Okay. Yes. Next slide, please. Also, the other principle was innocence, not causing its own demise. And that line, abandoning us to what our kind has created, meaning the glacier disappears and we're left with a world without glaciers. And because this is the world that we human beings have created through global climate change. So that fourth principle of innocence is also present in that one line in the poem of what our kind, humankind, has created. Então, esse quarto princípio é colocado aqui, né, sobre a relação do ser humano, como uma expressão do sentimento, sobre o desaparecimento da geleira. So I won't go into further detail, but what's interesting to me is that these principles apply not only to the representation of the vulnerability of whales, a living organism, but the vulnerability of non-living organisms, which represent a larger phenomenon like climate change, can also be communicated using these strategies. Essas estratégias podem ser utilizadas justamente para comunicar o desaparecimento não somente de seres, mas de organismos, como o caso da geleira. Next slide. So I'm not going to talk in detail about this, but in a longer version of the lecture, I also use some of Jane Goodall's writings about chimpanzees. Bom, então ele vai falar aqui brevemente sobre a questão da relação de como os escritores representaram a questão do chimpanzé. Next slide. Next slide. Next slide. Another important aspect of this thinking, a key idea in contemporary eco-criticism, comes from Rob Nixon's 2011 book, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Ok, alguns pontos importantes estão contidos no livro de Rob Nixon sobre a violência lenta e a questão do meio ambiente, né? E aí ele diz aqui... What? Yeah, sure. E essa parte aqui eu acho que é fundamental para o entendimento do livro, né? Que ele explica o que significa essa violência, mas é uma violência gradativa, fora da nossa visão, e uma violência retardada, que está dispersa pelo tempo e o espaço. Então, não é uma violência normalmente vista como violência, porque ela é quase que imperceptível. Eu acho que esse é o principal conceito representado nesse livro. So, this type of slow, invisible violence is relevant to both of the examples that I gave. The endangerment of species happens out of sight. We can't see the gradual disappearance of whales or other animals until they go extinct. Also, global climate change
is a perfect example of a slow, large phenomenon that we cannot perceive with our own senses. Então, esse conceito de violência lenta, ele é percebido tanto através dos seres, dos animais, dos não humanos, como também do próprio meio ambiente, que vai sendo destruído, saindo da nossa visão, e aí nós não percebemos. Então, ele é muito bem aplicado, levando em consideração esse termo, o título do livro de Nixon. So Nixon argues that one of the crucial problems we face today ecologically is a problem of apprehension. We have difficulty grasping the phenomena that are occurring in the world and to which we should be paying attention. Nixon chama atenção que nós realmente deveríamos prestar atenção o que está acontecendo hoje sobre esses fenômenos. So to grasp a problem intellectually is to apprehend it, literally to grab it, not with our hands, but with our minds. Com as nossas mentes e não exatamente com as nossas mãos, nós devemos segurar ou entender esse processo e absorvermos esse processo, esses conceitos. Não exatamente com as nossas mãos, mas com o nosso intelecto. So Nixon argues that we need certain types of communicators in our societies that he calls writer activists. Então, Nixon diz que nós devemos ter certos ativistas em nossas sociedades, e esses ativistas são chamados de escritores. He focuses in his book on actual literary writers, novelists and memoirists and literary essayists. Ele focaliza sua atenção exatamente sobre esses escritores, sobre memoirs, sobre outros gêneros literários que enfocam essa questão. But I would suggest that we need not only literary artists, but artists in all media, music, film, photography, and so forth. Então, o que ele sugere, o que Scott sugere, não Nixon, é que nós temos que aumentar o número de ativistas nessa área. Não só escritores, mas artistas, músicos, em todas as formas de expressão artística dentro das humanidades. And in fact, I would suggest that we need not only artist activists, but scholar activists. Nós temos que ter não só artistas, mas acadêmicos que também sejam ativistas, que nem nós, né? So, eco-critics, to a great extent, represent what we might call scholar activists. People who are not just sharing interesting ideas, but are doing so in the hopes of helping society and slowing down some of the destruction of the planet. Então, os ecoativistas são exatamente pessoas que são acadêmicas, mas que levam os outros a entenderem parte desse processo, o que realmente está acontecendo. É necessário realmente o engajamento de todos nós. E a nossa arma, naturalmente, é a transformação da linguagem acadêmica. Ele não disse isso, mas eu estou dizendo. Desculpe. But I should say, as I've written in the past in some of my articles, eco-criticism is a large field and it contains many different types of scholars with different interests and concerns. E ecocrítica tem diferentes acadêmicos e diferentes campos de atuação. In fact, in one of my early articles, I said, quoting American poet Walt Whitman, eco-criticism is large and it contains multitudes. Como disse Walt Whitman, ecocriticismo tem muitas multiplicidades, muitos campos. So I attend a lot of conferences in the field. In July, I was at the ASLE US conference, which has been meeting regularly since 1995. Desde 1995, em julho passado, ele compareceu à palestra ao congresso da ASLE. There were more than 1,000 speakers at the ASLE US conference. Teve mais de 1.000 pessoas, 1.000 palestrantes. And one of the participants who showed a film to the entire group was a former speaker at the ASLE Brazil conference, Marcos Colon. E foi mostrado nesse último congresso da ASLE Brasil filme de Marcos Colon. He showed his new film called Stepping Softly on the Earth about the Amazon. Stepping softly on the earth.
E aí ele falou sobre o filme Stepping, walking, stepping. Softly on the earth. Stepping softly on the earth. Ou pisar lentamente sobre a terra. Yeah. Mais ou menos assim a tradução. So many of the speakers at this conference were interested in the fascinating ideas in the environmental humanities, but many others are scholar activists and artist activists like Marcos Colon, interested in making a difference in the world through their work. Uma questão é que o filme foi sobre a Amazônia. Ele é um brasilianista que trabalha sobre a Amazônia. Então, ele também é considerado um ecologista ativista. E é muito importante, muitos outros falaram sobre a importância desse trabalho de ativismo dentro da ASLE, nesse congresso. Next slide. So I'm not going to talk about this particular example, but in a longer version of the lecture, I also talk about trees, the vulnerability of trees as conveyed through literature. Embora eu não vá falar exatamente sobre esse aspecto especificamente sobre esse ponto, na conferência dele maior, né, ampliada, cuja ele está mostrando aqui trechos, ele fala muito sobre árvores. This example is Julia Butterfly Hill's book from the year 2000 called The Legacy of Luna. Luna is the name of a particular tree that she was trying to protect from being cut down. Bem, esse livro de 2001 é chamado, uma tradução livre da Legacia de Luna, e Luna é o nome da árvore que ela, a voz, tenta proteger. So Julia Butterfly Hill is actually an activist. She sat in the tree near the top. This is a sequoia redwood tree, very, very tall, maybe 100 meters tall. And she sat there for more than 2 years in the top of the tree. Então, a personagem desse livro, ela senta por 2 anos no topo da árvore para, obviamente, protegê-la e evitar o corte da árvore. And she used in her memoir about this experience many of the principles that I've mentioned in the lecture, the 4 principles of the psychology of communicating environmental vulnerability. E nesse livro ele usa os 4 princípios principais, os 4 princípios que ele apresentou aqui, na tentativa da formação, presente na formação dessa linguagem específica. Next slide. And I guess the most basic of these is to name the tree, to give it a human name, Luna, and also in various ways to describe her sense of close connection, almost a sisterly connection with the tree. E o mais interessante é a personificação. A árvore tem um nome, Luna, e esse processo é importante, é assim, quase um processo de torná-la como uma irmã, a árvore como irmã. Next slide. Next slide. So let me finish with this. Again, these are the 4 main concepts that I've mentioned earlier in the talk that come directly out of empirical cognitive psychology, which I've then translated into the analysis of various types of language, prose and poetry, which I find to be happening in a lot of environmental writing, attempting to convey the vulnerability, the fragility, and the endangerment of many different features of the natural world. Bem, então o que ele fez foi tentar aplicar esses 4 princípios da psicologia na leitura de certas obras específicas em relação à construção da linguagem. So, thank you very much for your attention. Okay.